Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao Desafio das Súmulas. Nesse vídeo aqui, uma súmula que é uma súmula um pouco confusa, um tema que pode parecer um pouco confuso, que é a súmula 258, que diz respeito ao salário utilidade, tá? É uma súmula cujo texto parece que está um pouco discrepante da própria regulamentação legal, né? Gera bastante dúvida, polêmica em doutrina, será que pode descontar, será que não pode descontar do salário do empregado? Como é que vai caracterizar, né? É um tema bem interessante, então peço aí que você fique até o final desse vídeo para poder acompanhar essas discussões e ver aqui a nossa posição, tá? Antes de eu aprofundar aqui no tema, peço aí para vocês se inscreverem no canal quem não está inscrito, curta já esse vídeo desde já, compartilhe com amigos, colegas, mande comentários aí para o nosso projeto poder continuar crescendo, alcançando mais pessoas e quem sabe ano que vem a gente pode até transformar o desafio das súmulas no desafio das OJs, né? Se vocês tiverem interesse nisso, manda aí nos comentários aí, que vai ajudar bastante aqui o canal. Beleza, vamos lá então. Vamos começar então com o tema, e a súmula fala assim: salário utilidade, percentuais. Os percentuais fixados em lei relativos ao salário in natura apenas se referem às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se nas demais o real valor da utilidade. Bom, eu tenho que lembrar aqui o seguinte: salário-utilidade, também chamado de salário in natura, tá? São sinônimos. Ele vai acontecer naquela situação em que o empregador não paga o trabalhador em dinheiro, mas ele paga o trabalhador com alguma utilidade. Alguma coisa que é útil, como o nome já diz, para esse empregado, né? E aí eu posso ter, por exemplo, alimentação. Eu posso ter, por exemplo, salário in natura com vestuário, com roupas. Eu posso ter salário in natura, por exemplo, que envolva habitação, moradia, né, desse trabalhador, ou qualquer outra prestação. Eu posso ter, por exemplo, um carro, digamos que se forneça um carro, alguma coisa assim. O critério para saber se determinada parcela, se determinada coisa que é fornecida pelo empregador ao empregado, em função do contrato de trabalho, para saber se é salário ou se não é salário, o critério é saber se aquela utilidade tem um intuito remuneratório, tem um intuito de contraprestação, né? E contraprestação, em geral, se usa aquela expressão, né? Então aquilo é concedido pelo trabalho, né? Pelo trabalho. E não para, né? É diferente de para o trabalho. Então perceba, às vezes pode acontecer que o empregador concede determinada utilidade, mas não para poder, digamos assim, ser com o intuito de contraprestação para o trabalhador, não para que o trabalhador possa usufruir daquilo dali livremente, mas o empregador concede aquela utilidade para viabilizar o trabalho, para o trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos pensar uma situação de um empregador que conceda, que forneça um computador. Tá? E aí, digamos, seja um designer, uma pessoa que trabalha com gráfico e tal, e aí o empregador dá um computador, né, concede, né, um computador de alta qualidade, um Mac lá, mais moderno, custa 20 mil reais ou mais do que 20 mil reais, para esse trabalhador poder prestar o seu serviço. Será que isso é salário in natura? Será que isso é salário utilidade? Não, porque aquilo ali foi concedido para o trabalho, para que aquele designer pudesse fazer o seu trabalho. Não é pelo trabalho, não é uma contraprestação. Não é um pagamento, né? É para viabilizar o trabalho. A mesma coisa acontece com o carro, né? Eventualmente um empregador ele concede um carro porque esse trabalhador ele usa o carro para trabalhar, para se deslocar entre os clientes, por exemplo, né? E aí se concede o carro com essa finalidade. É claro que o carro eventualmente ele pode ser usado para fins pessoais ou não, aí vai ter que ver a situação concreta, porque eventualmente se for usado para fins pessoais, se isso for permitido pelo empregador, pode ter também um certo caráter aí de contraprestação, tá? Mas esse que seria o critério, definir se a utilidade é concedida pelo trabalho, como remuneração, como contraprestação, ou apenas para o trabalho. Se for para o trabalho, né, essa parcela é uma parcela indenizatória, uma parcela que não vai integrar o salário desse trabalhador, beleza? Bom, o primeiro ponto aqui é esse. E aí, até aqui está muito simples, né? A parte que fica mais complicada é a seguinte, tá, como é que a gente vai definir, como é que a gente vai calcular isso, né? O valor desse salário de utilidade. E aí, o artigo 458, parágrafo 1º da CLT, né, o caput menciona alimentação, habitação, vestuário e outras prestações de natura que a empresa, por força do contrato ou costume fornecer, né? Tem até uma outra súmula que fala sobre isso também, que não é permitido pagamento em cigarro, por exemplo, bebidas alcoólicas, né? Isso não pode ser considerado salário de natura porque é nocivo à saúde humana, tá?
Mas o que interessa aqui para nós nessa súmula é o seguinte, parágrafo 1º. Ele fala o seguinte, os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder em cada caso os percentuais das parcelas componentes do salário mínimo. Aqui começa a confusão toda, tá? E a confusão ela fica mais intensa se a gente olhar aqui o parágrafo 3º. Porque o parágrafo 3º fala a habitação e a alimentação. Perceba que ele está falando aqui de dois salários em utilidade específicos, né? Não está falando mais de vestuário, de computador, de objetos, não. Aqui é só habitação e alimentação. Fornecida como salário de utilidade, deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, 25% a habitação e 20% a alimentação do salário contratual. Né? Aparentemente aqui já desdizendo o parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º fala que deve atribuir e não pode ultrapassar o percentual da parcela do salário mínimo, né? E aqui no caso a gente já tem, deixa eu até tirar aqui para vocês poderem ver melhor, né? Sem a minha imagem aqui, né? 20% do salário contratual, né? Que pode ser diferente do salário mínimo aqui, percebe? Beleza, para a gente compreender isso aqui melhor, vamos pensar o seguinte, vamos pensar como é que vai funcionar isso na prática. Eu tenho basicamente duas possibilidades, tá? Vou dividir aqui ao meio a nossa tela. Primeira possibilidade, é possível que o empregador conceda uma utilidade e não faça descontos. Não faça descontos em quê? No salário, descontos salariais, né? Então não faz desconto no salário do empregado, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar que o trabalhador ele recebe em dinheiro, né? Ele recebe em dinheiro, digamos lá, o valor de R$2.000. Tá? R$2.000, tá? Empregado urbano. Já vou explicar a situação do empregado rural na sequência aqui. Mas empregado urbano, ele recebe isso aqui em dinheiro, tá? Em dinheiro, portanto aqui em espécie. Beleza, esse empregado aqui, portanto, aí digamos que esse empregador, ele concede, né? Ele concede uma moradia. Ele dá então para poder até como para remunerar melhor, né? Para esse empregado ser mais bem remunerado e para prestigiar o trabalho, para poder estimular, né, o interesse desse trabalhador, ele vai lá e concede uma moradia, um imóvel que pertence ao patrão, que pertence ao empregador, e aí um imóvel cujo aluguel, por exemplo, é um aluguel de R$1.000. Tá? R$1.000 é o valor do aluguel. E aí esse empregador deixa esse trabalhador morando, né, com esse caráter contraprestativo de remuneração. Bom, se a gente pensar aqui, é fácil calcular, R$1.000 é 50%. Né? É 50% aqui do salário que ele recebe em espécie. Né? Bom, e aí, será que esse valor, será que esse R$1.000 aqui, será que ele vai integrar o salário? Será que isso aqui é salário de utilidade? Porque perceba, se eu voltar aqui no dispositivo, o dispositivo menciona o quê? No caso da habitação, até 25% do salário contratual. Bom, e até aqui pela súmula, a súmula ela fala, né? Esse empregado aqui no meu exemplo recebe mais do que o salário mínimo. E aí eu tenho que apurar o real valor da utilidade. Então se ele recebe R$1.000 aqui, ou melhor, se ele ocupa um imóvel cujo aluguel é R$1.000, por mais que seja superior, aqui seja 50%, isso aqui vai ser considerado salário, tá? Então, para todos os fins, né, como é que tem que ser o contra-cheque desse cara? Né? Ele vai ter lá salário, pago em dinheiro, né, salário R$2.000, e ele vai ter também um crédito e um débito de R$1.000. Ele vai ter um crédito, portanto, e um débito de R$1.000 para efeitos contábeis, né, correspondente ao salário de utilidade, habitação. Né? Seria esse o procedimento, seria o correto. Por quê? Porque esse valor aqui, esse R$1.000, por mais que ele não receba em dinheiro, esse R$1.000 que corresponde ao salário de utilidade, ele tem que ser considerado para todos os fins. Ou seja, ele vai ser considerado, por exemplo, para o FGTS, a contribuição previdenciária e INSS. Né? Você vai ter que recolher em cima dos R$3.000, incluindo o salário utilidade. Né? Outra situação, as férias. Né? As férias, se o empregado continuar ocupando o imóvel, ele continua recebendo os R$1.000 lá. Mas o terço de férias vai ser calculado também sobre os R$3.000. 13º salário também, né? Ele vai receber 2 porque ele continua ocupando também. Mas ele vai, até no 13º salário, melhor dizendo, ele vai receber R$3.000. Né? Porque ele tem aqui, na verdade, essa projeção. Né?
Então o que acontece é o seguinte, o empregador, portanto, não faz desconto salarial, mas o valor da utilidade, o valor do salário utilidade, ele se projeta, né? Ele se incorpora ao salário para todos os fins. Né? Perceba, independentemente do valor, né, do salário e do valor da utilidade. Então, nesse caso aqui, em que não tem desconto salarial, aqui no meu exemplo, esse trabalhador ele recebeu um salário superior ao mínimo. Agora, ainda que fosse um salário mínimo, né, ainda que ele recebesse lá, por exemplo, um salário mínimo aqui, em vez de R$ 2.000, né, e o valor da utilidade fosse superior, né, esse valor integraria o salário sim para todos os fins, para FGTS, para INSS, para terço de férias, né, porque eu não tenho desconto aqui salarial. Então essa preocupação aqui com percentuais, na verdade, ela vai se aplicar no segundo caso. Ela vai se aplicar no caso em que o empregador faz descontos salariais. Descontos por quê? Ele faz descontos em troca da utilidade. Em troca da utilidade. Então, por exemplo, né, digamos lá, esse trabalhador ele recebe R$ 2.000 também, só que, digamos, ele recebe ali uma alimentação, né, de R$ 500. De R$ 500, que seria 25% do valor do salário. Só que o empregador, ele fornece in natura, ele fornece comida, por exemplo, no refeitório da empresa, só que ele faz o desconto. Ele faz o desconto do valor. Bom, desde que esse valor aqui, R$ 500, seja o valor justo, como fala aqui o parágrafo primeiro que a gente viu, né, um valor justo, um valor razoável, né, de fato a comida que é fornecida, digamos, para esse trabalhador, ela é nesse valor aqui de R$ 500, ou até um pouco mais, talvez. É um valor justo, é um valor razoável, né? Então perceba, nesse caso, esse empregado ele vai receber 2.000, só que ele vai ser descontado R$ 500 da alimentação, e aí na mão dele, em dinheiro, vai sobrar R$ 1.500, percebe? Né? O salário dele é 2.000, só que existe um desconto de uma utilidade que é concedida, que é a alimentação. Tá? Poderia ser também aqui, por exemplo, a moradia, poderia ser o vestuário, né? Poderia ser outra situação. E é feito um desconto. Né? Então perceba, a primeira premissa é o valor descontado ele tem que ser um valor justo, um valor razoável, um valor que corresponda ao valor real da utilidade. Tá? Você não pode colocar um valor simbólico, um valor inventado para mais ou para menos. O valor tem que ser um valor justo, um valor razoável. Tá? É claro que existe uma certa margem aí para definir o que é justo e razoável, mas existem situações que claramente não vão ser justas e razoáveis. Tá? E aí, nesse caso em que é feito o desconto, é para esse caso aqui é que surge toda essa discussão, essa problemática da súmula e também da CLT. Porque o objetivo da lei, no final das contas, e da súmula é o seguinte: o objetivo da lei e da súmula é garantir uma outra situação que está aqui, que está em outro artigo, que é o artigo 82 da CLT, né, no parágrafo único, que fala o salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona. A gente sabe que hoje em dia, né, pós-Constituição de 88, o salário mínimo é nacionalmente unificado. Né? Então, onde se lê aqui região, zona, é salário mínimo nacional, na verdade. O que a lei quer é o seguinte, no mínimo 30% do valor do salário mínimo tem que ser recebido em espécie, tem que ser recebido em dinheiro. Tá? E é isso que tem que ser preservado. Então a discussão da súmula e da lei é essa. E o raciocínio que a gente vai aplicar aqui é simples, é esse. Ou seja, se o empregador paga um salário mínimo, por exemplo, né, ou até que ele pague um valor superior, pelo menos, cadê aqui? Cadê? Eu não estou conseguindo mudar aqui de página. Deixa eu voltar aqui para mim. Eu vou ter que fechar, né? Vou ter que fechar, descartar aqui e voltar novamente aqui. O que acontece é o seguinte, né? Se o empregador, portanto, paga um valor em espécie, ele tem que pagar um valor em espécie, e esse valor em espécie, no mínimo, 30% do salário mínimo. Tá? Agora, ele paga isso aqui, ele assegura, por exemplo, 30% do salário mínimo, só que ele concede outras benesses, ele concede alimentação, ele concede casa, ele concede, por exemplo, ele concede energia elétrica da casa pessoal, né? Vestuário, ele dá tudo para esse empregado. Né? E o valor é superior ao salário mínimo, o valor de, sei lá, de R$ 5.000. Ele pode fazer isso? Pode. Né? Isso tudo aqui vai incorporar, né? Isso tudo aqui vai fazer parte do salário para fins de 13º, para fins de férias, terço de férias, né? Vai fazer também para fundos de garantia.
desde que se assegure 30% em grana, em dinheiro, né? No mínimo 30% tem que ser em dinheiro. É isso aqui. E essa preocupação legal e também da súmula é por quê? É para evitar aquele chamado truck system, lembra dele? Aquela situação em que o empregador, né, ele acaba fazendo, de alguma forma fraudulenta, por exemplo, ele acaba fazendo com que esse empregado tenha sempre dívidas perante ele, empregador, e aí com isso você gera uma situação de servidão pessoal, né, ou de trabalho em condição análoga de escravo, já que esse empregado muitas vezes fica impossibilitado de sair do local de trabalho. É muito comum em situações, por exemplo, trabalho rural, locais distantes, em que esse trabalhador ele fica impossibilitado de sair, já que ele tem uma dívida com seu empregador. Né? Isso acontece porque o empregador cobra, né, por prestações como essa e não garante um salário em espécie. Tá? Então uma das finalidades, claro, é essa, além, claro, de você permitir a liberdade do empregado, né, com relação ao desfrute do seu salário. Né? Que o empregado possa usar o seu salário, o fruto do seu trabalho, como ele bem entender. Né? Então o empregador pode conceder benefícios, pode conceder salário in natura, utilidade? Pode, claro, mas o mínimo aqui tem que ser garantido uma certa liberdade para que o empregado, o trabalhador, gaste como ele quiser. Né? E esse mínimo é 30% do salário mínimo. Tá? Então é isso que vai acontecer aqui com relação a esse tema. E aí, só lembrando aqui o seguinte, né, com relação, né, a esse tema, ainda a gente tem aqui a OJ 18, da seção de dissídios coletivos do TST, que menciona aqui, é um pouco diferente, porque ela menciona a situação de descontos autorizados. Né? É aquela situação em que o empregado autoriza desconto, por exemplo, de empréstimo consignado, de cooperativa, ou de qualquer coisa que ele possa autorizar desconto, né? Plano de saúde e tal. E aí a OJ prevê que, nesse caso, esses descontos, com base em cláusula de acordo firmado entre as partes, não podem ser superiores a 70% do salário base percebido pelo empregado. Né? Até aqui a OJ ela utiliza aqui, por analogia, o critério do artigo 8.2, mas usando aqui o salário base e não o salário mínimo, como vem aqui no artigo 82. Tá? Mas é um tema que não é exatamente o tema que a gente está tratando, porque o tema que a gente está tratando é o tema do salário utilidade. Né? E aqui, no caso, a OJ ela fala com relação à questão de autorização de descontos no salário, né, em função de serviços, de empréstimos, por exemplo, que esse empregado vai ser beneficiado. É diferente, mas só para mostrar aqui o critério que a OJ utilizou analogicamente com o artigo 82 da CLT. Tá? E para fechar, o seguinte, se a gente viu então que no empregado urbano a gente tem 25%, né, eu vou até colocar aqui, empregado urbano, né, o salário in natura ele vai ser até 25% para habitação e 20%, né, 20% para a questão de alimentação. Isso aqui vai se inverter no rural. Né? No rural, se a gente pegar a lei do rural, que é a 588973, ela fala o contrário. Ela fala, olha, no caso do rural, 25% é para alimentação e 20% para habitação. Né? Para você lembrar disso é muito fácil, você lembrar que na cidade é mais caro você morar. Né? A moradia costuma ser mais cara na cidade e a alimentação mais barata. E no meio rural seria o contrário, a alimentação seria mais cara e a habitação seria mais barata. Tá? Então se inverte esse percentual, mas é o mesmo raciocínio aqui. Né? É com relação à situação em que se paga o salário mínimo, em que o empregado recebe salário mínimo, como fala aqui a súmula. Tá? Se o salário for superior ao salário mínimo, a gente tem que apurar sempre o valor real da utilidade. Tá? Então é isso. É uma súmula, como eu falei, é uma situação que a gente tem aparentes incongruências aqui entre a súmula e a lei, é uma situação que não é tão clara assim. Eu procurei trazer da maneira mais simples possível, né, e mais direta para a gente evitar cair em armadilhas aí, situações necessárias. E só para fechar aqui o vídeo, lembrar que com relação ao trabalhador doméstico, a Lei Complementar 150/2015, ela veda o desconto, tá? Então isso que a gente explicou aqui, de que é possível que o empregador faça descontos no salário, quando ele fornecer alimentação, vestuário, higiene, moradia, né? Isso é possível para os empregados em geral, mas não é possível no caso do emprego doméstico. Né? Até por uma questão histórica aqui, de exploração, né? Uma questão de trabalho em condições análogas à situação de escravo, que infelizmente a gente ainda tem no Brasil, por incrível que pareça. Hoje, em 2023, a gente tem isso ainda. Mas o fato aqui é esse, né? O fato aqui no caso do doméstico não é possível
que se faça desconto, né? E essas despesas, essas utilidades que o empregador doméstico concede, como vestuário, moradia, higiene, alimentação, não têm natureza salarial e não vão se incorporar à remuneração, tá? E aí, basicamente, é isso aqui. E até o parágrafo 2º complementa e fala que pode ser descontada até a despesa com moradia quando a moradia for um local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes, né? Ou seja, no caso doméstico, então, se o doméstico residir na própria residência em que ele trabalha, né, ele trabalha ali e tem um quarto, por exemplo, em que ele também dorme e também fica. Nesse caso, não pode efetuar nenhum desconto pelo fornecimento dessa moradia, tá? Agora, se for uma outra casa, né, então esse doméstico trabalha na casa, mas o empregador fornece uma outra casa em outro lugar separado, com moradia. Aí, nesse caso, é possível que seja feito o desconto, né? Então, o doméstico ele vai ter essa peculiaridade. Beleza, minha gente? Com isso, ficamos por aqui, né? Me despeço de vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso Desafio das Súmulas. Um abraço!